tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, nos conduzindo nesta noite, em todos os dias de nossas vidas, e que nesse momento nós possamos estar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, e estando aqui conectado com aquilo que nós viemos buscar hoje. Então hoje nos foi sugerido falar sobre esse tema, a imortalidade da alma. Nós que estamos aqui, que somos espíritas, né, e que estamos, acho que está passando antes de mim aqui, mas vamos lá. Nós que estamos nesse momento aqui ouvindo as palavras, né, da Boa Nova, de acordo com a doutrina espírita, nós pressupomos que todos aqui acreditam na imortalidade da alma, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque essas questões, meus amigos, sempre acompanham e acompanharam o ser humano desde os primórdios. E quais são as questões? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual que é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui, não é? Alguém aqui já se questionou? O que eu vim fazer aqui, nessa Terra, nesse planeta? Qual que é o meu propósito? Qual a minha missão? E essas questões, esses questionamentos, sempre foram temas abordados em todas as épocas da humanidade. Então, se a gente pegar filósofos como Platão, Aristóteles, já falavam sobre isso. E questionavam sobre a questão da alma. Para onde essa alma vai? Será que a vida continua? O que acontece, né, ao nós sairmos daqui e partirmos para uma outra jornada? As nossas crianças de hoje em dia, elas já têm um pouquinho de entendimento sobre isso, né? Vocês percebem nas conversas? Não sei se vocês convivem com tanta criança como eu convivo, mas eu sempre percebo que isso já está mais tranquilo nas falas de hoje em dia, né? Nas famílias espíritas, então, é muito comum. Mas nas famílias não espíritas, será que essa fala é comum? Mas se nós pararmos para pensar, talvez não seja tão. Mas, de alguma forma, no senso comum, todas as religiões acreditam que a vida continua. E como? Alguns acreditam que ocorre a ressurreição. Outros acreditam que depois vai ter um juízo final, que nós vamos para o céu, ou vamos para o inferno, ou para o purgatório, mas que um dia nós vamos nos encontrar, porque a vida vai continuar. O islamismo também acredita, é um dos princípios do islamismo. E outras religiões espiritualistas, né, também, que seguem a mesma convicção da imortalidade da alma. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso nos consola. Saber que nós não temos uma única vida, essa vida que nós estamos, é muito consolador, não é mesmo? Eu nem imagino como é não acreditar nisso, viu, pessoal? Eu não imagino. Então, para aqueles que acreditam que nós vamos nascer, viver uma vida só, ter que evoluir tudo numa vida só, depois nós vamos morrer, e talvez eu nunca mais vou encontrar aquele meu familiar,
Deve ser muito triste pensar assim. E talvez não consolador. Eu imagino que não seja. Por isso que nós que estamos aqui conhecendo sobre isso, ampliando a nossa consciência sobre esse entendimento, cabe a nós o que? Reproduzir. Reproduzir, como disse, né, o nosso companheiro Jimmy, na prece dele tão bela, né, que nós possamos frutificar, que nós possamos ser aquela sementinha que venha dar frutos do Evangelho e que não tenhamos timidez a falar daquilo que nós sabemos, porque é consolador saber que a vida continua. Então nós vamos, né, abordar sobre esse assunto. Todo mundo sabe quem é essa pessoa aí que está na tela? Divaldo Pereira Franco, né? O Divaldo, que desencarnou recentemente, né? Ele foi talvez o nosso maior orador espírita, da doutrina espírita. E ele levava a mensagem do espiritismo a todos os lugares do mundo. Então, em uma das suas palestras, ele trouxe essa fala: eu não creio na imortalidade da alma. E todos assustaram, não é? Assustador. E era, gente, um seminário sobre a prova da existência da imortalidade da alma. Então ele foi para provar sobre isso, e a primeira frase que ele trouxe foi: eu não creio na imortalidade da alma, eu não acredito. E todo mundo ficou assustado com essa fala dele. Como assim? Como? Então ele explicou, né? Eu não creio na imortalidade da alma. Eu sei que a imortalidade da alma, eu sei que ela existe. Eu sei que a alma é imortal. Porque crença, ele vai explicando na fala dele, crer é muito diferente de saber. Quantas crenças que nós deixamos para trás, na medida que nós vamos evoluindo o nosso espírito, não é? Quantas crenças nós vamos deixando para trás? Talvez coisas que nós acreditávamos há 10, 20 anos atrás, hoje nós não acreditamos mais. Na nossa infância, então, deixamos muita crença, não foi? Inclusive no Papai Noel, né? Tem criança aqui, a gente não pode falar muito sobre isso. Mas vamos lá. Não escuta o que a tia falou. Mas vamos lá. Então nós vamos evoluindo. E à medida que nós vamos evoluindo, as nossas crenças vão se modificando, certo? Agora, quando eu sei, eu tenho uma certeza. Por exemplo, ele vai contando na palestra dele: eu sei ler. Eu não vou ler o que está escrito ali. Ixi, já li. GCAL informativo. Não tem como. Eu sei ler, eu sei. Então eu trago a certeza irrefutável de que aquilo existe. É um saber. Certo? Então o Divaldo ele vai trazendo essa diferenciação entre crença e saber. Eu sei que a mortalidade da alma existe. E aí ele traz mais nessa fala dele, que é muito interessante. Se vocês quiserem, vocês podem procurar pelo YouTube. Ele vai falando que não só porque ele foi e exerceu a mediunidade durante toda a vida dele, desde a infância. Porque às vezes comprovar ou falar sobre visões, audições, sensações, sobre aquilo que existe em torno da mediunidade, a gente tem até outros nomes. A gente pode, né, comprovar de outras maneiras. Mas ele fala sobre o saber baseado no que Allan Kardec trouxe através de uma comprovação científica no Livro dos Espíritos.
Esta obra magnífica, que foi fundada em 1857 por Allan Kardec, e dela deriva as quatro obras que nós chamamos de obras básicas do Espiritismo. Quais são? O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns, isso mesmo. E depois disso a gente tem obras póstumas, nós temos o que é o Espiritismo e nós temos a Revista Espírita, que são 12 volumes que Kardec vai trazendo os seus ensinamentos sobre as suas vivências, sobre aquilo que ele pesquisava sobre a doutrina espírita, tá? Quanto a esses fatos que Kardec traz, não tem questionamentos, porque são obras tão ricas, que quando a gente vai pegar para estudar, ler e estudar, tem tudo que a gente precisa lá. Tudo que a gente precisa para entender sobre os princípios desta doutrina consoladora. É uma mina de ouro que nós temos. Porque com poucos, se nós pararmos para pensar, nós somos quantos habitantes na Terra? Alguém sabe me dizer aí o último censo? Trilhões? Quantos no Brasil se consideraram espíritas no último censo? 2%? Eu me sinto privilegiada, vocês não se sentem, não? Como poucos não, e aqui nós não queremos dizer sobre sermos melhores, tá? Não é nesse sentido. Porque existe uma religião melhor que a outra? Não. Jesus não veio aqui trazer religião para ninguém. Ele veio trazer a religiosidade, o nosso contato com a espiritualidade. Então a melhor religião é aquela que nos faz bem. A melhor religião é aquela que faz sentido para mim, certo? É a melhor religião para mim. Pode não ser para o meu irmão, para o meu filho, para o meu pai, porque o que faz sentido para ele é outro tipo de crença, certo? Mas nós vamos conduzindo a nossa jornada, todas as religiões, para chegar no mesmo lugar, não é? O caminho é um só. Todos nós queremos chegar até Deus. A forma como nós vamos chegar, cada um traça o seu caminho, certo? Então, obrigada. Nós precisamos entender que a religião é aquilo que nós necessitamos para nos tornar pessoas melhores, porque ela nos traz valores, ela nos traz princípios, ela nos traz dogmas, coisas que nós devemos seguir, um direcionamento para o nosso caminho, e isso nos ajuda a sermos pessoas melhores, tá bom? Então isso é sobre saber. E aí nós vamos entender o que é essa alma, já que nós estamos falando sobre as provas da imortalidade da alma. E Kardec, ele nos traz no Livro dos Espíritos que a alma é o espírito encarnado, tá? É o ser inteligente da criação. Então nós aqui somos alma, nós aqui encarnados, né? Porque eu não estou vendo os desencarnados que estão aqui, que com certeza são muito mais numerosos do que nós encarnados, certo? Mas nós somos considerados alma. E essa alma sobrevive à morte do corpo. A vida, então, ela continua no mundo espiritual
E nós evoluímos continuamente através das reencarnações. Olha que interessante. Saber que a nossa alma ela sobrevive à morte do corpo, tá? Não se encerra aqui. Então isso aqui é tudo uma passagem. É só uma passagem. Que às vezes é tão pequenininha perto da eternidade do nosso espírito, tá bom? A vida ela vai continuar no mundo espiritual. E aqui eu quero, que quem puder e quiser se aprofundar nesse tema, todas as obras do Chico Xavier nos traz sobre isso, Divaldo Franco vai trazer sobre isso, mas em especial as obras de André Luiz, que foram psicografadas por Chico Xavier. Tem até uma série em que a Federação Espírita Brasileira intitulou como A Vida no Mundo Espiritual. Tá? Então ele vai começar lá no nosso lar e vai seguindo, se eu não me engano são 8 obras, 9 obras da série A Vida no Mundo Espiritual, em que André Luiz ele trouxe para nós esse espírito, magnífico que veio nos trazer, gente, em 1943. Pensa, na década de 40, André Luiz falando sobre o quê? O nosso lar, falando sobre colônias espirituais, falando sobre boas horas, sobre o que acontece lá no plano espiritual, sobre a Erebos, como é que os espíritos se movimentam, como é que as coisas acontecem, E com riqueza de detalhes que estão virando filme aí. Olha que legal. Se já cheguei na casa da minha mãe, ela estava assistindo, não sei, pela 300 vezes aquela novela A Viagem, Já deve ter aí 30 vezes está passando essa novela. Ela, mas é boa demais, Eu lembro quando eu era criança de ter assistido, eu ficava assim encantada com os olhinhos, pensando como que era aquele negócio todo acontecendo. Mas não me recordo dos detalhes, mas olha só, lá naquela época, quantas novelas aí a Rede Globo nos trouxe sobre esse assunto. Quantos filmes está lançando agora, estava comentando ontem em casa, eles estão gravando já o 3º filme sobre o nosso lar, baseado nas obras do nosso lar. E quantos outros filmes, gente, tem uma infinidade de filmes, sobre esse assunto. Inclusive filmes não espíritas, tá? Que traz temáticas muito ricas para nós. E que vale a pena a gente aprofundar nesse tema para conhecer um pouco mais. E aí, a gente precisa dizer que a morte não é o fim de tudo. Quem disse isso foi Victor Hugo, do século XII. A morte não é o fim de tudo, ou 13, não sei. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte o homem acaba e a alma começa. Então essa linguagem que Victor Hugo usou, Mas a vida continua, é uma continuidade daquilo que nós estamos vivenciando aqui hoje. E aí agora nós vamos falar sobre essas provas. Como é que nós podemos provar tudo isso? Um dos fatores que provam na doutrina espírita é o quê? As comunicações mediúnicas, certo? Eu sei que aqui também tem cartas consoladoras, Lá na nossa casa também tem, no centro espírita. E quantas mensagens que são passadas. Eu brinco que eu falo, se eu não sair chorando da psicografia, eu não fui na psicografia. Porque eu sempre me emociono com as mensagens que eu escuto, falando de detalhes e coisas, pessoais e saudades também, Quem não sente saudade de um ente querido? Só não sente saudade quem não ama,
Então, nós sentimos saudade. E aí, quando eles também, quando estão no plano espiritual, e nas reuniões mediúnicas também nós vamos vendo tantas mensagens, né? Tantos espíritos que vão se comunicando com riqueza de detalhes do que está passando no plano espiritual, e que os médios, gente, por mais superdotados ou elevados que fossem mediunicamente, não poderia saber de tantos detalhes. Pensa no Chico Xavier, que escreveu mais de 10.000 cartas. Como é que ele ia saber de tanto detalhe pessoal de cada um, né? Naquela época nem internet tinha, pensa. Então, assim, impossível mesmo. Só a mediunidade para nos explicar o que acontece. Hoje em dia nós estamos tendo aí, né, a ciência movimentando muito em relação a esse assunto, tá? E temos um estudo de EQMs. O que é EQM, gente? Experiência quase morte. Então são pessoas que passam por um período de quase morte, ficam lá na UTI muito tempo e talvez quando retornam trazendo relatos do que vivenciaram no plano espiritual. Tem um estudioso, Alex, o Instagram dele é alex.nubes. Ele esteve fazendo recentemente, agora nesse ano ainda, ele esteve fazendo um seminário sobre espiritismo, trabalhadores, lá na Radiação Espírita Cristã. Mas ele é de Juiz de Fora, ele é um estudioso, um psiquiatra que estuda sobre experiências quase-morte, memórias de vidas passadas, e eles têm muitos estudos na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já tem uma matéria sobre medicina e espiritualidade. E eles fazem estudos, né, sobre essas experiências. Então, eles estudaram mais de 200 pacientes e foram coletando dados. Então, eles trouxeram um livro que chama Ciência da Vida Após a Morte. E nessa obra científica, tá, vai comprovar o quê? A vida após a morte, tá? Recente. Olha estudos recentes. A ciência está começando a se abrir para isso, está tendo muito estudo sobre esse assunto. E vale a pena a gente olhar para isso e começar a caminhar nesse sentido também, da ciência da vida após a morte, tá? Outro tema também que nos prova sobre a imortalidade da alma é a memória de vidas passadas. E eu estava vendo um estudo, nós temos muitos relatos de crianças que lembram de vidas passadas. Vocês já devem ter ouvido na internet sobre isso, né? Às vezes a criança fala, olha, eu fui o meu tio, ou eu fui, né, tal pessoa, eu vivi em tal lugar, e vai relatando algumas coisas. Então, na infância, até os 7 anos, a criança é muito ligada à vida espiritual. E às vezes é muito comum que ela possa trazer algumas informações de quando ela esteve, né, em outra roupagem, certo? E aí, o Dr. Alex e sua equipe, eles começaram a trazer um estudo, tá? Fizeram algumas pesquisas com mais de 400 adultos, para trazer esse estudo para nós de como são os relatos dos adultos que recordam de vidas passadas. E se isso traz algum problema para a saúde mental ou não. Então, são estudos ainda inconclusivos, estão, né, sendo aí, estudados. Por quê? Porque para muitos isso gera angústia, tá? E não falar sobre isso pode gerar uma angústia ainda maior. Nos casos clínicos, gente, é muito importante, né? Eu sou psicólogo por formação, às vezes a gente permite que o outro traga essa lembrança de vidas passadas, se a pessoa tem uma abertura, e trate isso.
tá? De forma terapêutica. Isso ajuda muito a se libertar das angústias, das ansiedades. Mas tem muitos casos que não tem nem acesso. Ou às vezes vai para um terapeuta que não tem noção sobre isso e desconsidera, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é real. E isso pode ser angustiante, sim, né? Mas também pode ser muito o quê? Terapêutico, se a gente tratar isso, tá? Então, hoje nós temos terapias de vidas passadas, né? Hoje nós temos muitos estudos relatando sobre isso, estudando, aprofundando nesse assunto, que comprovam a imortalidade. E no mundo espiritual, pessoal, o que acontece? A vida continua. Nós encontramos com entes queridos, muitos daqueles a quem não lembramos. Eu acho curioso que às vezes nas mensagens vem o nome de alguém lá, né? O João, vou dar um nome aqui. Ah, mas eu não conheço o João. Ah, mas o João tá aqui, tá falando que eu te conheço. Não, mas eu não conheço o João. Ah, mas o João, então tá lá, procura lá, né? Sua mãe, seu pai, alguém. E aí depois, lembrei, é o meu avô, que eu não conhecia o meu avô, João. Mas o seu avô te conhece, né? E mandou lembranças. Então isso acontece muito. Porque pensa o seguinte, nós temos aqui uma família, né, que nós convivemos, a nossa família biológica. Mas essa é a nossa família espiritual? Não. A nossa família espiritual, ela é gigantesca. Pensa com quantas pessoas nós nos relacionamos. Em todas as nossas existências. Alguém sabe me dizer quantas existências já viveu? Segundo a Dera Luiz, naquela época, umas médias de 400 cada um. Olha lá. Então, com quantas pessoas nós nos relacionamos? E nós vamos encontrar essas pessoas queridas que estão no plano espiritual, aguardando, tá? E lá também tem trabalho, lá também tem estudo, lá também tem evolução. Tem sim evolução. Mas nós precisamos querer, né? Ter a vontade de fazer acontecer. E é importante nós aceitarmos, pessoal, que a desencarnação não modifica o hábito de ninguém, não modifica o costume de ninguém, não outorga título de santo, de anjo para ninguém, conquista, não retira mérito e nem realizações. O que é isso tudo? É que quando a gente passar para a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, nós vamos continuar do jeitinho que nós somos hoje, com os nossos gostos, com os nossos desejos, com os nossos potenciais, com as nossas conquistas. E isso é importante, porque os nossos entes queridos também continuam dessa forma. Aí você vai perguntar, mas Janine, tem pessoas que meu avô não sabia ler, ele era um analfabeto, e aí ele vem e escreve uma carta. Ele pode ter aprendido a ler e escrever no mundo espiritual? Pode. Ele pode estar tendo a ajuda de alguém que está ali ajudando ele nisso. Mas ele pode ter entrado numa escola e está estudando, e resolveu estudar de agora para frente. Então, tudo isso, gente, vai acontecendo, tá? E nós vamos continuar sendo aquilo que nós somos. Por isso que é importante que nós cuidemos de nós hoje, agora, para que a gente possa planejar um bom retorno aos nossos lares. Certo?
Cada um se apresenta após a morte como sempre viveu. Não ocorre nenhum milagre de transformação para aqueles que atingem o grande porto. Raros são aqueles que despertam com a consciência livre após a inevitável travessia. Olha que importante isso, pessoal. Raros são aqueles que despertam, porque nós permanecemos com as nossas crenças, tá? A gente não se transforma só porque chegou no plano espiritual. Quanto mais conhecimento nós buscarmos adquirir hoje, a nossa melhora íntima, melhor é. Um dia um senhor chegou para mim, um amigo nosso lá da casa, e perguntou assim: Janine, eu já estou com 70 anos, eu não sei, eu tenho umas coisas ainda para melhorar, sabe? Mas eu acho que já estou assim no final, você acha que compensa, né, eu começar uma terapia? Eu falei, o senhor acredita na vida após a morte? Claro que eu acredito. O senhor acredita na continuidade? Acredito, sou espírita, né? Sou espírita há mais de 30 anos. Eu falei, então começa hoje. Para que deixar para a próxima? A vida continua. Vamos começar hoje. Se tem condições, vamos fazer. Não tem umas coisas pendentes por aí? Vamos lá. E a reencarnação, o que é, gente? Cada vida é uma nova chance de crescimento. Reencarnar é uma bênção evolutiva. Às vezes a gente fica pensando, o que nós estamos fazendo aqui, né? Para que eu vim? O que essa Terra, esse planeta tem para me acrescentar? Tudo. Tudo que eu preciso. Tudo que o meu espírito precisa para evoluir. O nosso lugar é aqui. E nós precisamos compreender e aceitar isso, tá? Quanto mais a gente pôr o pé no chão e aceitar a bendita reencarnação como uma bênção evolutiva, mais fácil será o nosso processo. Não quer dizer que vai ser fácil. É uma jornada. Mas ela pode ser mais leve. Certo? A reencarnação é a bendita oportunidade de evolução. A matéria em que nos encontramos imersos por hora é um abençoado campo de luta e de aprimoramento pessoal. Cada dia de que dispomos na carne é uma nova chance de recomeço. Amanhã já é uma nova chance de recomeço. Cada dia. Eu acordo e falo, Senhor, obrigado pela minha chance de recomeço, porque hoje eu tenho a oportunidade de recomeçar. Então não vamos ficar querendo adiantar o nosso tempo, não. Viu, pessoal? Reencarnar está difícil, tem um monte de gente aí na fila. E nós estamos desperdiçando com aquilo que não é tão importante para o nosso aprimoramento do nosso espírito, para o nosso processo evolutivo. E isso não é para gerar em nós culpa, mas para gerar em nós amor, aprendizado, tá? Quanto mais nós aprendermos sobre o que nós estamos fazendo aqui, melhor será para o nosso espírito, para tentarmos caminhar nesse caminho evolutivo que às vezes é tão desafiador, não é? Em toda parte, sem cessar, amigos espirituais amparam todos os seus irmãos, refletindo a paternal providência divina. Morrer, longe de seu descansar nas mansões celestes, ou expurgar sem remissão nas zonas infelizes, é pura e simplesmente recomeçar a viver. Nós vamos recomeçar, porque a morte, ela não existe. É uma continuidade. E aí, nós podemos recomeçar se quisermos. Basta que nós tenhamos vontade e coragem de fazer acontecer. Do lado de lá também. E para que serve nós sabemos tudo isso, pessoal? É importante a gente saber dessas coisas? O que vocês acham importante? É importante, sim. É importante para que a gente possa agir com mais amor, com mais responsabilidade. O que eu estou fazendo com o meu corpo?
que eu estou fazendo com o meu espírito? O que eu estou fazendo com as minhas emoções, com os meus sentimentos? Que esse patrimônio que eu recebi, chamado corpo, com a vida que eu recebi. Então, saber de tudo isso nos faz com que a gente haja com mais amor. Superar o medo da morte também é importante a gente saber que a vida continua, porque nós não vamos morrer. Valorizar a vida presente. Como é que é valorizar a vida presente? Será que eu estou valorizando? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com o lado de lá, será para onde eu vou, o que vai acontecer comigo, quem que vai comigo, quem que vai deixar, se eu vou ficar, se eu vou o dia certo, para onde, o que vai acontecer, porque nós somos ansiosos, né? E quando está chegando perto, me levando ao Senhor, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui ainda, me dá mais uns dias. Mas eu esqueço de aproveitar quem está do meu lado. Será que se eu desencarnar amanhã eu estou pronto? Não. Eu estou deixando todas as pendências resolvidas. Vamos reunir em casa e falar, olha, amanhã eu vou desencarnar, amanhã eu vou morrer, tá? E aí eu quero pedir perdão pelos meus erros, falar que eu amo, vou deixar aqui meus problemas documentais resolvidos, tudo certinho para a minha vida. E aí? Nós estamos prontos para isso? E às vezes é muito difícil, porque a gente não pensa sobre a morte, mas pensar sobre a morte é pensar sobre a vida. Tá? É a gente saber o que eu estou fazendo aqui com aqueles que me cercam. Eu estou valorizando aqueles com quem convive comigo nessa existência? Valorizo? Isso é uma reflexão. E a certeza da imortalidade, ela consola o nosso coração. A morte a todos aguarda. Todo mundo aqui vai morrer. Sabia? É a única certeza que nós temos. Só não sabemos a data. Então, que a gente possa se preparar para tal acontecimento. Isso é uma tarefa inadiável. Apenas as almas esclarecidas e experimentadas na batalha redentora serão capazes de transpor a barreira do túmulo e caminhar em liberdade. Somente as almas esclarecidas vai caminhar, gente, sem apego. A maioria das informações que nós temos dá dó de tanto apego. Nós somos muito apegados. E eu não estou falando de coisas materiais, não. Estou falando de pessoas. A grande maioria. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Tá? A gente só vai caminhar em liberdade se a gente começar a se preparar com o desapego. Treinar em nós essa batalha. Difícil. E aí eu vou encerrar com essa mensagem aqui do Divaldo. A tua vida não termina no túmulo. Com esta consciência, aprende para a eternidade, reunindo valores que jamais se consumem. Os valores que nós levamos, eles jamais serão consumidos. Nós não vamos levar nada do que nós juntamos. Caixão não tem gaveta, viu, pessoal? Nada. Não é? Nem uma agulha que nós estamos apegados. Nada. Nem as pessoas. Cada um vai separadinho, individualmente. E nós precisamos reunir em nós valores, porque esses ninguém nos tira. O que nós adquirimos aqui de valores, isso é que vai caminhar conosco. É isso só que nós levamos para a nossa eternidade. E que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre nesse caminhar. Agradeço a oportunidade.